para dar-me perdão. Essa cruz. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mais uma vez estamos aqui, no mesmo banquinho de sempre, na mesma mesinha, falando das maravilhas que só esse Deus pode fazer por nós. Estamos nós alegres e felizes por saber que Deus continua trabalhando nas nossas vidas. Hoje vamos dar uma pincelada no que Deus faz para que o homem conclua aquilo que é designado pelo próprio Deus. Às vezes Deus designa ou prepara certas coisas para nós que nós não estamos preparados 100%. E nós vamos entender isso hoje. Com quem, pastor? Com Neemias. Neemias, para quem não sabe, Neemias ele era copeiro do rei Artaxerxes, um negócio assim, um nome assim. Artaxerxes, é um nome bem complicado, eu não dou conta de falar aqui. Mas é mais ou menos assim. Ele era copeiro. E ele vivia no exílio. O que é exílio, pastor? É você viver fora da sua terra, fora do seu povo, controlado e administrado por outro rei. E Deus, então, coloca na vida dele coragem. E ele chega no rei Artaxerxes e fala para ele: olha, eu preciso voltar para minha... Agora não quero mais. Preciso voltar para minha cidade e reconstruir ela. Naquele tempo era quase impossível um rei deixar que alguém voltasse. Apesar do papel que ele tinha, né? Ele tinha um papel muito importante. Vocês não fazem ideia o que um copeiro guardava de um rei. Guardava muitas coisas, porque ele vivia constantemente ali do lado do rei. Mas vivia entristecido, como muitos de nós estamos vivendo nos dias de hoje. Estamos vivendo entristecidos por não fazermos aquilo que nós queríamos tanto fazer. Não é assim? A paz do Senhor Jesus Cristo, pastor José Carlos e pastora Carla Alessandra, irmã Francisca Souza, lá do estado do Piauí. Que Deus te abençoe. Então, ele toma de coragem e disse: eu vou lá fazer esse muro, se o rei assim permitir. Mas como era algo de Deus, o impossível para Deus se torna realidade na nossa vida, desde que nós venhamos a ter uma fé inabalável, como eu sempre falo aqui. E o que acontece? Ele vai, pede para o rei então designa: ó, vai lá reerguer os muros da tua cidade. E Neemias vem. Mas o que Neemias não tinha noção quando ele estava vindo é que ele tinha mais de 5 inimigos. Jerusalém estava cercada por Tobias, Sanbalate e outros que estavam ali predestinados a incomodar ele. Até mesmo países que estão ali vizinhos, os judeus, os árabes, eram inimigos dele. Mas ele não olhou para nenhuma consequência com relação às dificuldades, como nós sempre olhamos. Nós primeiro olhamos as dificuldades, Neemias olhou as possibilidades. A diferença de Neemias para alguns que servem a Deus nos dias de hoje é essa: que ele não olhou o tamanho do cerco, Sanbalate, Tobias, de jeito nenhum. Os árabes, tem mais 2 nomes que eu não me lembro agora, que era inimigo dele, era inimigo fatal. Portanto, tentaram de todas as maneiras fazer com que ele desistisse, principalmente Sanbalate e Tobias, que eram próximos dele. Cuidado com quem anda próximo de você, viu?
De repente aquele ou aquela que está tão próximo é o teu maior inimigo. E ele viveu esses dias de aflição. Mas uma coisa me chama a atenção no capítulo 6 do livro de Neemias, e versículo 9. Vamos ler para a gente entender. Diz assim: porquanto todos eles procuravam atemorizar ou aterrorizar, ameaçando as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará mais trabalho algum agora, pois o Deus fortaleceu as minhas mãos. Quando todos e tudo parecia estar ao contrário daquilo que ele foi designado a fazer, muitos chegavam nele e diziam: esta obra não vai. Eu sei que talvez você está vivendo isso. Eu sei que talvez pessoas que estão em volta de você não acreditam nos seus planos, nem nos seus projetos. Mas quem te designou? Quem te colocou para fazer? Ele vai fortalecer as suas mãos. Assim como Deus fez na vida de Neemias, um mero copeiro, que se tornou governador. Ele foi copeiro e logo após se tornou governador de Jerusalém. Mas para ele entrar como governador de Jerusalém, ele já entrou fortalecendo a casa. Como que eu fortaleço? Ele reergueu os muros. O que foi que você perdeu, que até agora isso tem te feito sofrer tanto? Volte lá e reconstrua tudo do zero. Deus vai fortalecer as tuas mãos para que você possa, assim como Neemias, não dar ideia para Tobias, nem Zambalate e ninguém, nem Iraque, nem nada. Nenhum país conseguiu tirar Neemias da construção daquele muro. Há um versículo que me chama a atenção no livro de Neemias, que ele diz assim: alguém chega e convida ele para uma festa. Esse é o maior problema dos dias de hoje. Às vezes você está com grandes projetos e Deus te designou a ficar ali até que seja constituído o final de tudo. Mas o problema é que tem muitos que começam, mas não terminam. No primeiro convite que fizer a ele, ele vai descer deste muro. Vai descer e muitas vezes esses planos podem ser extinguidos, pode ser parado definitivamente, por questão da minha e da sua responsabilidade não ser verdadeira. Quando o homem tem uma personalidade ou intimidade com Deus, que recebe de Deus tal responsabilidade, não é bom que ele desça do muro. Não sei por que estou falando disso hoje, mas se você tem alguns planos que colocou na mão de Deus, Deus te dará força para concluir tudo isso, porque o Deus que você serve não é um Deus qualquer, é um Deus que vê o teu sofrimento, a tua insistência. Deus está vendo e Deus vai reposicionando as coisas em conformidade com a vontade dele. Basta você dar crédito e fazer como Neemias, que era ali o do povo judeu, que precisava reconstruir o muro de Jerusalém. O que é que na tua vida precisa ser reconstruído? E o que é que Deus não pode reconstruir? Ele sai, o rei o libera e ele sai. Ele tinha outro inimigo que eu lembrei agora, os amonitas, não é anomitas, é amonitas. Ele era cercado de leste a oeste. Jerusalém era cercada de inimigos fatais, que queria ver a destruição do povo de Jerusalém. Mas a Bíblia nos diz que o Senhor, Ele é nosso Deus nas horas de angústia.
O que é que você colocou na cabeça que até agora não funcionou? Será que no decorrer desses dias você não recebeu aí alguns convites e desceu do grande muro que Deus mandou você construir? Eu entendo que Neemias, ele pensou primeiro em quê? Na família. Ele disse, como que eu vou deixar essa cidade inteira desguarnecida, desprotegida? Deus me mandou não fazer um palácio. Afinal, ele era o governador de Jerusalém. Pastor, ele era o governador. Tem gente que vai dizer que não, mas ele era. A Bíblia quase não fala nessa função dele, né? Que era uma função política. Mas ele foi um dos governadores da cidade de Jerusalém. Por mais que o povo não, por mais que os inimigos que ele tinha, que viviam muito próximos, não desejava isso para ele. Porque quem era ele? Um copeiro. Quem é você? O que é que você pensa que Deus não é capaz de fazer na tua vida? Lembre disso e reformule a sua intimidade com Deus. Reorganize a sua maneira de ver Deus. E Deus então vai derramar sobre a tua vida o que derramou na vida de Neemias. E ele desce até lá, o rei Artaxerxes deixa ele ir e ele vai até lá. Mas ele não sabia, talvez ele não tinha noção do tanto de inimigos que ele ia trazer, vindo contra aquela grande obra que ele estava fazendo. Qual a grande obra que você começou que ainda não acabou? A ordem de Deus para a tua vida é não descer deste muro. A partir do momento em que você descer deste muro, o seu compromisso para com os seus próprios sonhos começam a desabar. Tobias e Sanbalate tentaram fazer isso o tempo todo com ele. Tentaram até mesmo contra a tua vida, contra a vida dele. Ele corria risco o tempo todo, que tem muitas pessoas que quer te ver com os muros caídos. Muitas são as pessoas que te desejam na lama, que você vá para a lama, como estava a cidade de Jerusalém. Mas Deus hoje está te reafirmando, eu sou o teu Deus. E em ti eu projetei coisas grandes. E se eu projetei coisas grandes, não desça da construção que eu te coloquei. Continue dando crédito à palavra de promessa que Deus fez para a tua vida. Não sei quem é você e nem quero saber. Mas Deus está falando contigo nesta noite. Assim como fui com os grandes homens da minha palavra, eu sou com você. Mas pastor, para mim não tem mais jeito, eu também já pensei nisso. E muitas vezes. Quem nunca pensou que atire a primeira pedra? Quem nunca passou por esse tipo de vitupério? De chegar e olhar a imensidão das nossas dificuldades e pararmos e dizer, eu vou descer desse muro. Mas Deus está falando contigo esta noite, para que você não desça e que continue o seu compromisso, a qual você tem com Deus. Não é com as pessoas, é com Deus que você tem. Entende? Então você não tem que dar ouvido nem a B nem a A. Continue com a tua caminhada, olhando para frente sempre, porque o seu Senhor já fez esse caminho para que você ande nele. Não importa se Ananias e Tobias estão um do lado e o outro do outro. Não importa de maneira nenhuma se o Iraque está ali como era naquela época. Não importa. Não importa quem é que venha dizer ao contrário da construção que você está construindo, a qual Deus te colocou como construtor. E Deus é o provedor
disso tudo que você está construindo. Não importa qual o tamanho do teu sonho, o que importa é o tamanho do teu Deus, que para ele nada é impossível. Neemias, ele era um mero copeiro ele era. Mas ele chega um dia no rei, a qual ele vivia no exílio ali, ele não estava na terra dele. Ele era servo do rei Astaxerxes, é um negócio assim, eu não consigo falar esse nome. É isso aí, Astaxerxes, um negócio assim. Eu não consigo. Se eu estiver lendo, eu consigo. Então esse rei poderia ter dito não a ele, como muitas ocasiões na tua vida, você já recebeu não, assim como eu. Quantas vezes você já não recebeu não? Mas ele tinha uma construção e ele chega no rei e diz: rei, independente dos inimigos que eu venha a ter lá, que eram muitos, os amonitas, Tobias, Zambalate, eram 5 os inimigos fatais que Neemias tinha, que estavam ali predestinados a fazer com que ele desistisse de trazer proteção para a cidade de Jerusalém. Mas ele não olhou o tamanho dos que estavam contra aos propósitos que Deus havia dado para ele. O que é que Deus te deu que você não terminou? Volte lá e reconstrua. Volte lá e termine aquilo que Deus determinou para a tua vida. Talvez hoje você está vivendo um dia assim: eu não te falei que aquilo ali não ia dar certo? Quantas vezes eu pastoreando eu escutei isso. E às vezes até eu mesmo falava: isso aqui não vai. Mas eu não vou largar o osso, não. Vou ficar aqui até que do alto Deus me mande sair. E é por isso que na minha vida como pastor, eu fui muito abençoado. Porque tudo que Deus me colocou para fazer, eu fiz. Eu dirigi uma igreja que lá não tinha ninguém. Mas no Face, se vocês olharem aí uns 4 anos para trás, aquela igreja por muitas vezes ela enchia com pessoas que não eram daquela igreja, era da igreja batista, enchia de batista nos cultos de ensino, porque aqueles que não valorizavam a palavra a qual eu aplicava ali, que não era a palavra minha, mas a palavra do Senhor, Deus me honrava, trazia crentes de outros ministérios para ouvir o ensino poderoso da palavra. Por quantas vezes eu pintei aquela igreja, eu reformei aquela igreja totalmente, colocamos cadeira, fizemos coisas ali que financeiramente não tínhamos condição para fazer. Mas o que Deus se agrada de você e de mim é que quando Ele te coloca para construir o muro, como Neemias capítulo 6 e versículo 9, que quando estavam todos dizendo: você vai perder a tua força, e ele vira e diz: e Deus fortalece as minhas mãos para que eu conclua aquilo que Deus determinou que eu viesse a fazer. Receber de Deus, irmãos, é muito fácil falar. Hoje eu estava almoçando em um restaurante e lá a dona desse restaurante falou algo que, por um lado, ela estava extremamente certa. Uma mulher de Deus, admiro muito ela, mulher de oração, mas ela disse hoje algo que eu fiquei assim, olhando para ela, falei: meu Deus, a tua igreja verdadeira está morrendo. Se o Senhor não vier em socorro, se o Senhor não fizer nada de lá do alto, Deus falou comigo, está exatamente como eu projetei. Não se meta aonde eu estou trabalhando. Esta mulher entristeceu. Ela não quer mais congregar. Ela me disse: pastor, as igrejas aonde eu vou, o povo de Deus está fazendo mais vergonha do que o povo do mundo. E ela já é uma mulher madura, experiente, mulher de oração. E eu fiquei olhando, tem muitos descendo do muro.
Muitos estão descendo, não é porque eles querem descer. É que o muro, os que estão construindo com você neste muro, não têm o mesmo pensamento, não têm o mesmo projeto. Vocês já tiveram aqueles cooperadores, aquelas irmãs, irmãos, que entram na obra de Deus, é numa festinha que vocês vão fazer lá na igreja, aquele irmão, aquela irmã se esforça, se dedica, aquele que vai lá pregar a palavra, prega a palavra com sabedoria, mas sabedoria da Escritura, ele ali chega e coloca no coração de cada um a Escritura, e não fica ali falando borracha. Mas ao contrário, hoje o homem está querendo ser adorado. Hoje o homem está facilitando algo que Deus endureceu. Algo que Deus diz, pega a tua cruz e me siga. Mas tem pessoas dizendo, larga a cruz para trás que depois eu passo com um caminhão, um muque e vou colocar tudo e vocês vão passar pela prova comigo aqui de Jeep Trolley, com ar-condicionado. É essas propostas que as igrejas estão fazendo hoje. Servir a Deus de qualquer jeito. Que muro é esse que nós estamos construindo? Não é o muro que de Neemias, de jeito nenhum. Olha o que diz aqui no capítulo 6, versículo 9 de Neemias, que ele aqui diz assim, porquanto todos eles procuravam aterrorizar ou atemorizar, ameaçando, as suas mãos largarão a obra. Era isso? Pode ler lá. Neemias, capítulo 6, versículo 9. As suas mãos largarão a obra. Assim tem muitas pessoas que nesse exato momento está dizendo com relação à tua vida e à minha vida, você vai desistir do que você está fazendo. Mas quem tem Deus, promessa de Deus na vida, nada abala o que está escrito por Deus nos nossos corações. Então aqui eles procuravam aterrorizar a vida de Neemias, até mesmo ameaçando-o de morte. E as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará mais trabalho algum aqui. Falavam isso para ele. Mas ele, que foi Neemias que escreveu o próprio livro dele, e ele diz, agora pois o Deus fortalece ainda mais as minhas mãos. Agora, quando todos estão dizendo que você não vai dar certo, que essa igreja que você pegou não vai para frente, ei irmãos, não dê ouvido a isso, porque isso é lixo. Você tem que ver espiritualmente aquilo que você está trabalhando dentro. A tua igreja vai crescer sim, em nome de Jesus. Ela vai crescer. Vocês vão passar sim por algumas dificuldades, mas Deus, no final de tudo, quem dá a última palavra é Deus. Irmã Cida Lima, missionária, esposa do pastor Gilmar, meu grande amigo, apesar que eu nunca os vi, né? Mas vocês são grandes amigos meus. Aprendi a amar esse desejo que vocês têm pela obra de Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, pastor José Carlos, pastora Carla, estamos sempre assistindo depois que nós chega da igreja. Amém, eu sei, viu? Eu sei disso, de vez em quando eu converso com o pastor Gilmar e ele me fala, todos os dias a gente assiste. Então hoje o trabalho está voltado principalmente para nós que somos pastores. Neemias, ex-copeiro, que se torna governador de Jerusalém, ele deixou para nós um exemplo que nenhuma perseguição, nem barata e nem cara, vai fazer com que você pare, aleluia, aquilo que Deus colocou você para fazer. Construa, termine o muro que Deus determinou que você viesse a terminar. Não vai te faltar pedra, de jeito nenhum, e nem tampouco inimigos, e às vezes inimigos que estão debaixo do nosso nariz. Então aqui em Neemias capítulo 6 e versículo 9, todos procuravam aterrorizar ele. Desce daí. Além de Tobias, Zambalate, os amonitas estavam ali para perturbá-lo, para tirar ele
da concentração do que ele estava fazendo. Mas quem tem Deus na vida, que recebe uma incumbência dessa, ele não sai, ele não larga, enquanto não vê construído o muro da proteção da cidade de Jerusalém. Pastor Zé Carlos, o que é isso hoje? Hoje, o muro significa a nossa resistência. O muro significa, quanto mais você constrói ele, o quanto Deus é na tua vida. O muro significa que você não é covarde. O muro que você está construindo significa que Deus é forte, que te mantém vivo, que te mantém forte, que te mantém animado, que te mantém ali com os olhares voltados para aquilo que Deus determinou para a tua vida. Zambalate, Tobias, os amonitas e outros que eram inimigos dele. Ainda existem nos dias de hoje pessoas que vão sempre querer te desmerecer na construção do muro que você está construindo. Não deixe, isso foi um sonho que você teve. Não desanime daquilo que Deus te deu para fazer. Quando tudo parece estar ao contrário da nossa vida, ainda há um que não nos olha de baixo para cima, não, ele olha de cima para baixo. Quer dizer, ele é maior do que tudo que nós acreditamos, né? Deixa eu ler aqui, que eu leio aqui, ó. João Anderson Medeiros de Souza, boa noite, a paz, ora por nós. Estaremos orando, viu, João? Você é um grande amigo meu, eu te amo demais, guri. Você é o meu fechamento, assim, sabe? Eu aprendi muito contigo. E estou falando hoje de uma palavra que vem de encontro contigo. Você construiu, está terminando de construir tudo aquilo que você sonhou. E você vai terminar em nome de Jesus. Eu vi o começo da tua história. Nós dois trabalhamos juntos na mesma empresa de caminhão. Vi como você chegou na cidade de Sapezal. E Deus vai te abençoar neste lugar tremendamente. Porque Ele é Deus, Jonas. Ele é Deus. Entenda isso. Deus é com a tua vida. Eu sempre falo para minha esposa a tua história. Como você chegou aí. Eu vejo Deus trabalhando. Talvez você que está dentro não vê o quanto Deus já colocou nas tuas mãos. Não porque você é merecedor. É porque Deus te fez merecedor. E não se preocupe. Que Ele é dono do ouro e da prata. Também é médico dos médicos. E acima de tudo, o filho dele é o teu advogado. Viu? Não se preocupe com nada. Porque Deus está no controle. Neemias, ele deixa de ser copeiro. Vai para Jerusalém. E diz, eu tenho uma grande obra. Mas quando ele começa a construir o muro, lá vem Tobias e Zambalate, pessoas que entram na nossa vida só para nos levar para trás. Diz, Neemias desce que tem uma festa bacana. Ele diz, eu não posso descer. Eu estou construindo, estou fazendo uma grande obra. E quem está fazendo uma grande obra não pode descer, não pode parar esta construção. Você tem que ficar até o final, porque Deus é Deus. E se Ele te mandou fazer, faça, independente do que venha a ser. Deus é mistério. E Ele, assim como fortaleceu vidas lá atrás, Ele também quer fortalecer você nesta noite. Não tem aquele dia que bate aquela tristeza? Você olha até mesmo por tudo que você construiu e ainda falta algo. Porque se está faltando, é porque Deus ainda vai trazer para você muitas outras coisas que vão preencher esse vazio na tua vida. Não se entristeça. Eu tenho uma pessoa da minha família
Eu amo demais ele. Eu sempre que eu tô triste, eu ligo para ele. Ele é meu irmão, Paulão. Paulão, nunca vi Paulão triste. Sempre vejo meu irmão, ele tá sempre alegre. Mas aos poucos, no longo da vida, por aparecer muitos Sanbalate, Tobias na vida dele, dizendo para ele: você não pode, você não deve. Eu quero te falar uma coisa nesta noite: nada pode parar e nem abalar a tua vida. O problema é que fica falando o tempo todo no nosso ouvido, né? Você não pode, você não podia ter isso, você não podia ser isso. As pessoas estão sempre pegando um baldinho do nosso passado, da onde nós viemos, e não aceita nem que você tenha uma casa nova, um carro novo, não aceita. Você imagina no tempo de Neemias o que este homem passou. Você é um copeiro, você não pode ser governador de Jerusalém. E ele dizia: eu posso sim, porque aquele que me capacita me designou a ser governador. Você imagina naquele tempo a Débora, lá no livro de Juízes, se não estou eu equivocado, no capítulo 4, a Bíblia diz que Débora foi juíza. Débora foi comandante de um exército muito grande, governadora do povo de Deus. Quer dizer, se hoje existe tanta coisa contra a mulher governar, você imagina o machismo como era antigamente. Mas o que Débora fez? Ela tinha, Deus olhou no povo inteiro e não achou um homem sequer capacitado. Porque para Deus, a maior capacidade de Deus, que Deus requer do homem, é a nossa aliança com Ele. Você quer ser abençoado? Não importa se você está na igreja ou não. E não é a igreja que salva. Igreja nenhuma salva ninguém. O que importa é você se arrepender e procurar e servir a Deus, independente de igreja. E chegar e dizer: Senhor, eu admito que sem a sua presença, sem o seu poder, sem a sua eficácia na minha vida, eu não sou nada. Porque tem época na nossa vida que parece que tudo vira de cabeça para baixo. E você começa agora a questionar a Deus. Por quê? Se eu só trabalho. Mas Neemias pediu outra coisa a Deus. Como ele diz aqui no capítulo 6 do livro de Neemias. Todos estavam falando contra ele, mas ele estava a favor dele mesmo. Você está a favor de quem? O que é que você já não superou? Por quantas coisas você já passou? Por quantas vezes você não parou e disse: eu não sei nem onde é que eu vou dormir hoje? Olha para trás e veja de onde Deus te tirou. Muitas vezes você reconstruiu esse muro e em nome de Jesus você vai conseguir terminar todos os seus sonhos e também terminar o muro a qual Deus determinou para que você termine. Você é bem maior que você imagina. O que é que te faz maior? As suas indecisões? O que as pessoas estão falando? Nós não somos microfone. Microfone é que vai pelo que os outros estão falando. Você tem voz própria. E você tem joelho ainda. Faça como Neemias, que era um homem de oração. Era um homem que vigiava. Era um homem que orava constantemente. Jejuava e dizia: eu não aceito isso para mim. A força de Deus, ela está em cada indivíduo que a procura. Nenhuma dificuldade pode te abalar. Quando Neemias pensou que agora vai faltar até comida aqui, veja o que aconteceu. Vamos ler, que lendo é melhor. Deus que tu serve é o Deus da providência. O Deus que você serve é o Deus que desenrola a vida nossa. Às vezes Deus permite certas coisas para que você reconheça quão grande Ele é.
E ele vai fazer, sim, notório o nome dele. E ainda esse ano, independente do que você esteja vivendo, Deus vai pôr um basta nessa luta. Ele não vai te tirar dela. Ele vai entrar do teu lado, dentro, no núcleo desta luta, e te dar força para que você continue projetando, criando e vivendo para a graça de Deus. Você sonhou, Deus constituiu. Você sonhou, Deus deu a possibilidade. Você sonhou, Deus está dando a força. Você sonhou, acreditou, colocou nas mãos de Deus. É isso que você queria? Então não chore, não volte atrás, porque está mais próximo de terminar esta sua construção do que você imagina. O Deus das portas é o teu Deus. Aleluia. Ele é o teu Deus. Não sou eu, não é o teu Deus tem poder de reverter qualquer coisa. Basta você entender que para ele fazer, você precisa glorificar o nome dele. Agora, no meio dessa tempestade. Continue construindo o muro, não desça a convite de ninguém. Você só tem uma meta. Eu vou terminar. E Deus vai dar força, vai fortalecer as minhas mãos. Como Neemias capítulo 6 e versículo 9 diz. Todos estavam contra ele, mas ele diz, o meu Deus fortalece as minhas mãos nos momentos mais críticos da minha vida. Deus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente, a Bíblia diz. Olha o que diz no livro de Esdras, né? ó, da onde eu tirei isso? Capítulo 1, versículo 6. Esdras, capítulo 1, versículo 6, diz assim: e todos os seus vizinhos os ajudaram com utensílios de prata, ouro, bens, animais e objetos preciosos, além de todas as ofertas voluntárias que fizeram. Ele termina ou não termina? Se Deus te encabeçou para fazer alguma coisa, vai ter dia que você vai querer entrar debaixo do muro e pedir que ele caia. De tantas coisas que vêm, aquele emaranhado. Mas Deus diz, ei, os que confiam no Senhor permanecem para sempre. Os que confiam no Senhor até caem, mas logo se levantam. Os que confiam no Senhor até desistem, mas lembra do que está escrito dentro do coração de cada um. Levanta-te, põe de pé, e eu falarei contigo. E você, mais uma vez, junta todas as forças que você tem e se posiciona de pé, dizendo, meu Deus vive, e se ele vive, eu sou mais que vencedor. É o Deus da providência que Esdras está falando aqui. Neemias terminou o muro, mas Deus tocou no povo. Neemias, o maior problema de Neemias na construção do muro eram as pedras que faltavam. Mas daqui a pouco o povo viu que Neemias tinha uma boa intenção. Primeiro ele estava trazendo proteção para o povo, para a família. E você está construindo que tipo de muro? O muro que Deus te pediu para construir, não vai faltar material. Vai ter dias que você vai pensar até em descer dele. Mas Deus vai te fortalecer de tal maneira que você vai ver lá na frente e olhar para trás e dizer, até aqui o meu Deus me ajudou. Ele sempre te ajudou. Tu é abençoada, abençoado. Para de trazer maldição para você mesmo. Acredite, Neemias era um mero copeiro, se tornou governador, e no meio de 5, 6 inimigos terríveis, ele se tornou governador. Quem era José? José era apenas um filho caçula, que o pai bajulava e que amava muito, a Bíblia diz. E quem foi que se levantou contra ele? Às vezes, esses tropeços que a gente leva, na realidade não é tropeço.
É Deus oportunizando que aconteça mais rápido ainda a providência dele na tua vida. Às vezes nós não entendemos como é que Deus trabalha. Às vezes Deus complica. É quando você pensa que ele vai parar de escolher. Aí ele vai complicando mais ainda. Aí lá no final ele começa, aí ele vem descomplicando. E quando chega aqui que você respira, e você questiona a Deus e diz: Senhor, por que o Senhor complica tanto as coisas? Ele diz: só para que o meu nome seja louvado. Oh, glória a Deus. É por isso que você passa por alguns sufocos. Esses sufocos é permissão de Deus. Em muitos momentos da nossa vida é permissão de Deus. Há alguns sufocos que somos nós mesmos que criamos. Aí é de responsabilidade nossa, né? Salmo 138, versículo 3 diz assim: no dia em que te invoquei, tu me respondeste, concedendo-me força e coragem. Está precisando de força? Está precisando de mais coragem? Não pensa que esse turbilhão de coisas que você está vivendo vai te matar, porque não vai. Tudo isso é força em abundância. Deus está contigo nesta confusão toda. Pastor, eu não sei mais, eu nem durmo mais. Se fosse você, dormia, porque quem não dorme, na realidade é Deus. A Bíblia diz que Deus não dorme. Ele está lá 24 horas com os olhos deles voltados para aqueles que começou a construção do mundo. E não importa de onde você veio, quem você era, viu? O importante é que Deus, o Deus que está na tua vida, Ele quis, quer e vai continuar te abençoando na face dessa terra. Para com isso. Seja fiel até o fim, e eu te darei a coroa de justiça. Seja fiel nesta terra, porque sobre muito Deus tem ainda por fazer na nossa vida. Não desanime. Tem dia que vai dar vontade de pegar a mala e ir embora. Tem dia que vai dar vontade de você desistir. Tem dia que dá vontade de juntar tudo as coisinhas que tem, vender tudo e sumir. Isso é Zambalate e Tobias dizendo para Tó: você não merece isso. Você não era para ser isso, para ter isso, para ter aquilo. Você não era para ser pastor, você não era para ser empresário. Entendeu? Mas quem fala, Paulo Camargo, boa noite, meu irmão. Será que é o Paulo Camargo da Lobão, meu Deus? Isso aí é um paizão meu Deus. Aguentou muito eu, quando eu usava droga. Ele sabia, né? Mas eu procurava honrar o Paulo, né? Que Deus abençoe, Paulo, ricamente a tua vida, seus filhos e todos que te abençoarem. Você é um homem de coração bom, Paulo. Eu tenho um amor por você, pelo Joanderson, pessoas que eu conheci aí na transportadora Lobão, que me deram crédito mesmo sem eu ter nenhum crédito, né? Que vocês sabem que eu tinha uma vida extremamente estragada. E hoje estou aqui servindo a Deus. E o Deus do impossível é o que faz a diferença na nossa vida. Deus quer continuar fazendo, irmãos. Olha a minha vida, tem esses dois homens que estão aí. Eles conheceram eu quando eu era dependente químico. E eu trabalhava. Dava trabalho, mas trabalhava. O Joanderson, eu conheci ele quando ele chegou. Só ele e a malinha. Mas dentro da cabeça e nas mãos de Deus tinha um plano muito grande para a vida desse Joanderson, para mostrar para Sapezal que Deus, quando a pessoa acredita, tem fé e coloca em prática, não tem como você conquistar nada na vida sentado em nenhum sofá. E eu vi o Joanderson como que ele começou. Sei que está um emaranhado bem grande, mas Deus vai começar alicerçando desde o teu casamento, meu filho. Você vai ver o que Deus está fazendo e vai continuar fazendo. Não porque você merece, é porque Deus nos faz merecedor. Assim como Paulo, que os seus filhos sejam maiores que você, não no sentido homem, viu? Mas na terra. Que Deus continue abençoando a vida dos seus dois filhos, que eu só conheço dois, né? Que Deus continue
acrescentando tudo de melhor para a vida deles. E que eles sempre se lembrem que o Criador nunca tira os olhos de cada um que serve a Ele, que dá lugar a Deus. Querendo ou não, um dia você e eu vamos ter que dar lugar a Deus. Então, olha o que diz: Neemias estava ali construindo um muro, mas todos queriam que ele descesse desse muro. O homem tem que ter propósito, o homem tem que ter visão. E no meio desses propósitos, projetos e visão, vai vir até os de casa, vai dizer: olha, você não pode ter. Mas Deus diz: mas eu te capacito a ser. Oh, glória a Deus! É Deus que define as coisas nas nossas vidas. Olha a vida que eu tinha lá para trás, irmãos. Era uma vida constantemente drogado, trabalhador, mas um drogadão. Chegou um ponto de eu mesmo desistir da minha própria vida. Eu era um baita profissional, mas eu tinha esses problemas, droga. Chegou um ponto de eu parar de dirigir e ir morar na Sérgio Mota, lá na divisa de Vargem Grande com Cuiabá. Eu cheguei a esse ponto. Mas a minha mãe e pessoas que me amavam e amam até os dias de hoje, estava construindo um muro entre eu e a droga e a vida louca que eu tinha. E um dia esse muro foi constituído. E Deus me trouxe para essa posição, onde hoje eu glorifico a Deus pela misericórdia alcançada por Ele. Porque para mim, só Deus poderia mudar a minha situação. Então não deixe, se você colocou algo na mão de Deus, não importa o que seja, Deus vai bradar. É só você continuar no caminho estreito que você entrou. É difícil, mas eu tenho certeza que tudo que é conquistado com dificuldade, você olha para trás e dá valor. E você vai dizer por muitas vezes: até aqui o meu Deus me ajudou. Todos que estão comigo estão vivos para a glória de Deus. É tudo verdade. Paulo está na live. Agora que eu vi, que eu vejo por aqui, ó. Eu não vejo aqui nada na frente minha, é só o telefone. Então, eu aprendi muito com pessoas negativas. Eu não quero andar com pessoas negativas, pessoas que estão querendo fazer com que eu desça dessa construção que Deus me colocou, que o Paulo Camargo está. Não vai demorar, Paulo. Eu vejo, sempre vi o poder de Deus sobre a tua vida. Você não faz ideia, talvez nem entenda o que eu estou falando hoje. Mas você vai entender, não vai demorar muito. O João Anderson não, ele já veio deste mundo e ele sabe que tudo que Deus permitiu na vida dele foi o próprio Deus que foi abrindo os caminhos. Nós por si, por nós mesmos, nós não temos força. E muitos vão nos ajudar nessa caminhada, como no livro de Esdras, capítulo 1, versículo 6, que diz: todos os seus vizinhos os ajudaram com utensílios, prata, ouro, bens, animais. Deus levanta da onde não tem para fazer por aqueles que Ele ama. Quem não lembra daquela viúva? Que ela ia perder os filhos. Lembram disso? E o profeta chega até a casa dela e diz: como é que anda a amizade sua com esse povo aí? Ele perguntou assim? Não. Ele deu a ordem. Porque quem tem Deus na vida são pessoas compreensivas, ajudadoras, às vezes até quebra a cara por ajudar pessoas que não deveriam ser ajudadas. Mas eles continuam sendo mesmo assim. Eu não sei se o João Anderson lembra de um outro chefe de transporte que a gente tinha, antes do Paulo Camargo, que eu não vou lembrar agora o nome, João Anderson. Se você tiver aí, eu acho que você lembra dele. Eu aprendi a gostar dele, que a esposa dele se chamava Maria. E ela faleceu. Foi o que fez, acho que é seu Inácio, não vou lembrar o nome. Se o João Anderson estiver aí, ele lembra. O Paulo também. Aprendi muito com aquele casal, pelas oportunidades que eles me geravam. Assim foi o Paulo Camargo. Sabia que eu era dependente químico, mas sabia que eu era responsável. Pode deixar que ele vai.
E eu vivi nesse mundo de escravidão das drogas. Mas um dia eu vi o meu muro construído para a glória de Deus. E hoje não estou aqui. Seu Eugênio, é isso mesmo. Não tenho contato dele, nada, mas tenho uma saudade dele muito grande. Irmãos, então a palavra de hoje é essa. Por outro lado, fortalecei os braços do rei da Babilônia e colocarei a minha espada nas mãos dele. Todavia quebrarei os braços de Faraó do Egito. Este gemerá diante dele como um homem ferido de morte. É o que Deus faz com quem está por aí. Só ao contrário, com o coração negro, pesado, que nunca te deseja bem. E às vezes essas pessoas vivem do nosso lado e até dependeram da gente. Que vocês aprendam hoje que Neemias nunca desceu do muro enquanto ele não terminou, para a glória de Deus. Entenda isso, não desça. Zambalate, Tobias, muitos vão chegar dizendo: você não pode, viu, Jones? Viu, Paulo Camargo? Vocês não podem. Irmã Francisca, a senhora não pode. Pastora Cida Lima, a senhora, Deus me livre a senhora. Mas quem te justifica ainda é Deus, e quem vai solucionar e abrir as comportas do céu para que você continue vendo o teu Rei dos Reis diante de tudo que você está fazendo é Ele, o único soberano que eu conheço, Deus. E que Deus vos abençoe. Vamos orar e agradecer a Deus por esse trabalho de hoje. Eu não estou bem, estou com dificuldade até para falar. Eu estou bem gago hoje, mas Deus sabe que eu terminei o que eu estava falando aqui. Não desça do muro, viu? Seus sonhos foram constituídos com a aprovação de Deus, viu? Seja a igreja, seja a empresa, seja o que for, viu? E seus filhos viverão melhor que você, porque Deus vai e já está abençoando as nossas casas grandemente, viu? Não pense, talvez você possa ter um filho aí que está na dificuldade, uma filha, não importa onde eles estão. Comece a construir um muro hoje e Deus vai bradar nas nossas vidas, se assim nós dermos crédito, né? Deus vai bradar sim, na tua casa, lá naquilo que você está fazendo, mas não dê ouvido a pessoas da alma negra, não. Olhe para dentro de você, que muitas das nossas respostas estão dentro de nós mesmos. Deus é vivo e eficaz e Ele não trabalha só por fora. A Bíblia diz que se você deixar, eis que estou à porta e bato, Ele entra e faz morada. Não se desespere, não se agonie, porque Deus tem o melhor desta terra para a tua vida. Só seja fiel, porque ser fiel a Deus, que é o que muitos não estão fazendo mais, né? Amém? Bendito Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra, dono de tudo que nós conhecemos, seja precioso ou não, tudo provém do Senhor. O Senhor é o dono das portas, o Senhor é o Deus do impossível, o Deus da transformação, o Deus que pega aquilo que não vale nada e coloca para sentar entre os príncipes, porque assim o Senhor faz. Fez na vida de José, fez na vida de Neemias, fez na vida de tantos outros homens, assim como está escrito na tua preciosa palavra. Deus, nesta noite eu apresento a vida do meu amigo Joanderson, lá na cidade de Sapezal. Ele é um irmãozão que Deus me deu, assim como me deu também outros que moravam naquela cidade, pessoas que sabiam quem eu era, mas nunca me julgaram, sempre me dando oportunidade. Deus, entra na causa do teu servo, e ele sabe que o Senhor já entrou. Deus, o Senhor é o dono do ouro e da prata, não há nada impossível que o Senhor não possa fazer. Mas não permita que o teu servo venha passar vergonha, como já está passando. Que ele não venha, meu Deus, ficar a noite inteira aí coçando a cabeça. O que ele vai fazer? O Senhor é o dono das portas, e talvez ele não tenha visto essa porta ainda aberta, mas o anjo que acampa ao redor dos que o temem, a Bíblia diz, ele também nos ajuda. O teu Espírito Santo, nosso Espírito Santo,
aquele que nos alerta e faz com que nós venhamos tirar esta nuvem dos olhos e ver a porta tão bonita e linda que o Senhor tem para a vida do teu servo. Deus, ele não está na cidade de Sapezal para passar vergonha, não. Muitos são os que estão contra, mas muitos são os que estão por trás, orando, glorificando a Deus pelo tamanho do poder exercido na vida dele, vindo do Senhor. Abençoe o casamento dele, Pai, já começando na casa dele. Ó Senhor, feche todas as portas do desentendimento, que o Senhor possa, meu Deus, começar uma estrutura nova na vida do teu servo. Sei que tem dia que ele sai, pega esse carro e sai, que tem dia que não sabe nem para onde vai, de tão triste que ele anda, de tão decepcionado, de tão inseguro. Mas quando foi que o teu servo ficou assim? Quando Zambalate e Tobias começou a dizer para ele que ele não podia, que ele feche os seus ouvidos para esse tipo de comportamento e abra os olhos e os ouvidos a ver que o Senhor tem ajudado ele até os dias de hoje. Dê a ele saúde e determinação, fortifique a tua vida, as suas mãos e os seus pés para continuar andando e acreditando e dando crédito por tudo que o Senhor já fez e que ainda vai fazer. O Senhor é o Deus que tira qualquer coisa da nossa frente. Deus, mostre para o teu servo Joandas quão grande o Senhor é. Oh, aleluia. Deus também, não sei se ele está aí, o Paulo Camargo tem 2 filhos, Pai, a qual eu aprendi a amar muito eles. Conheço eles praticamente desde criança, mas o Senhor conhece eles antes do ventre. Que o Senhor continue, meu Deus, a prosperar a vida dessas 2 crianças, que já não são criança mais, mas para o Senhor, todos nós somos crianças. Abençoando aí a vida do Paulo Camargo, a esposa, se assim tiver. Se o Senhor abençoando esta casa, que este pai possa olhar e dizer: eu fiz um bom trabalho com relação aos meus filhos, que eles nunca venham ser, Pai, herdeiro da vergonha, mas que seja herdeiro daquilo que aprendeu com o pai, com a mãe e com a tua presença no controle. Dê a eles saúde, muita determinação e muita direção, Pai. Que o Senhor continue alimentando este caminho e dando força ao Paulo Camargo, que ainda há muito sonho que Paulo Camargo carrega, que ainda não foi constituído, mas o Senhor é o Deus da surpresa. Que o Senhor possa surpreendê-lo em tudo nesta vida. Deus também nesta noite abençoe a vida da irmã Francisca Souza, onde ela estiver. Esta que a qual todos os dias praticamente está neste trabalho. Abençoe ela lá no estado do Piauí, olhando a saúde, dando a ela uma vida, Pai, em total conformidade com a tua vontade. Que o Senhor seja o primeiro e nunca venha a ser o último na vida dela. Que o Senhor esteja sempre em primeiro lugar, para a honra e glória do teu nome. Dê a ela uma noite de paz e de alegria, porque assim é feito quando nós andamos em conformidade com a tua vontade. Deus também nesta noite apresenta a vida da irmã Josefa, seus filhos, seu esposo, netos, genros e nora. Que o Senhor continue tendo o teu nome engrandecido e sempre alimentando esta família de esperança e de confiança, sabendo que o Senhor é o Deus que está no controle do barco de cada um deles. Deus também nesta noite apresenta a vida do Júnior Passamai, da Kelly Passamai, do neto. Que o Senhor continue abençoando as pessoas que estão ligadas a eles, os irmãos, o pai e todos que fazem parte, tanto da família da Kelly como da família do Júnior. Que o Senhor venha ser um Deus que está sempre adiante de tudo, e o Senhor é o Deus da calmaria, e eu sei que o Senhor tem um plano muito grande com este casal. Pai, também nesta noite apresenta a vida do pastor Gilmar, de missionária Cida Lima, e sucessivamente os seus filhos, o trabalho que eles fazem aí no estado do Piauí. Que o Senhor continue, meu Deus, abençoando, abrindo portas e tranquilizando este casal todos os dias, porque o Senhor é quem é o capitão deste barco. Por mais que ele a balança, quando Deus diz quieta-te mar,
Acalma-te, vento. Ele é o que controla qualquer situação. Que o Senhor dê a eles uma noite de sono tranquilo e uma manhã de muitas expectativas, projetos e sonhos determinados pelo Senhor. Deus, da mesma maneira, entra na vida dos meus irmãos, Pai, como já tem entrado na vida da Marilza, do Marilson, do Marildo, do Paulo, do Maurílio, e eu que sou irmão, né? Que o Senhor continue, meu Deus, abençoando a mãe dessa prole toda, a Maria da Penha Ferreira. Que o Senhor continue abençoando, que ela possa olhar cada filho dela, que hoje praticamente todos estão na tua presença. Isso era a promessa do Senhor para a vida dela. Não importa de onde nós saímos, o importante é que o Senhor é o Deus que reúne e reformula tudo. Não importa se nós andávamos perdidos, hoje nós fomos achados e vivemos no teu aprisco como ovelha, e o Senhor é o nosso bom pastor. Da mesma maneira, abençoe a vida da Anne, da Samira, da minha esposa Carla, a minha própria vida. Este trabalho, por mais que tem dia que é difícil, tem dia que eu penso até em parar, mas o Senhor vem e me reanima dizendo: vai descer do muro, você ainda não terminou este muro. Que Deus continue abençoando todas as pessoas que dão ênfase a este trabalho, não a mim, que eu não sou merecedor de nada, mas o Senhor é merecedor de toda a honra e toda a glória. Visite cada coração, Pai, visita cada enfermo, em cada hospital, que o Senhor esteja, meu Deus, ali em muitas UTIs, oh glória a Deus, sendo médico dos médicos e provendo surpresa para todos aqueles que já disseram: esse não sai da UTI, mas quem dá a última palavra ainda é o Senhor. Deus, visite os presídios, as prostitutas, os dependentes químicos, oh glória a Deus. Deus, assim como o Senhor me tirou de lá, eu creio que muitos ainda virão, porque este é o plano teu. Deus, dê uma noite de graça e de paz a todos. Visite todos, Pai, que estão aí hoje ouvindo essas palavras simples, mas com a profundidade da tua palavra. Desta maneira, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a consolação e a comunhão do Espírito venha estar com todos, e todos dizem amém e até amanhã, se Deus assim permitir. Fique com Deus, todo mundo.